Alô, torcida proletária, vamos juntos no seu coração, é no peito e na raça, e vamos subir dragão. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel, estamos começando mais um podcast Bancada Azulina em sua edição de número 33, para falar sobre a vitória do Confiança sobre o Ipiranga no primeiro jogo das quartas de final da Série C, também conhecido como mata-mata do acesso. E para falar sobre esse jogo estão aqui comigo Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que você tá? Como foi esse final de semana glorioso? Ai, Mike, tô bem. Boa noite, quer dizer, boa tarde, bom dia, não sei a hora que o pessoal vai ouvir. Tô bem, graças a Deus, muito feliz com a vitória do Dragão, com essa ascensão, né? De agora, poxa, era tudo que eu mais sonhava pro meu time, pro nosso time, na verdade, né? Mas tô feliz em estar de volta ao podcast também, né? Ah, muito bem, estamos também todos felizes, você faz muita falta. E comigo, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá? Como você passou o domingo pós-vitória? Fala, Mike, demais companheiros de bancada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo. A noite de sábado não poderia ter sido melhor. Tem um médico aí que já está, inclusive, reclamando, porque eu cancelei a consulta. Eu achava que era um problema de saúde, mas era apenas o grito de gol entalado na garganta desde 2015, nas quartas de final. Soltamos esse grito e agora se preparar para comemorar o acesso. Beleza, e fechando a bancada aqui, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como foi a sua noite de sábado? Como você comemorou, já que você não é consumidor de álcool? Fala, Mike, saudações azulina, toda a massa proletária, essa massa que se encontra em êxtase, se encontra muito feliz. Eu comemorei, né, eu nos últimos jogos tenho levado sempre meus sogros, né, junto com minha esposa, então fui pra casa de minha sogra, né, comer um belo cuscuz feito por minha sogra para comemorar a vitória do Dragão, né, estamos em êxtase, feliz demais com essa vitória. Como o Jones bem frisou, estávamos com esse grito entalado desde 2015 e tinha que ser com ele. Tito Show, abre passagem que o terror voltou. O terror, o Tito é matador. Muito bem. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, além do YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, várias plataformas aí para você ouvir no maior conforto. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito de te ajudar a acompanhar sempre, não só a Bancada Azulina, como outros podcasts que existem por aí, ok? Então vamos lá, hoje eu vou deixar a Ellen no meio para ninguém confundir as vozes de Vinícius e Jones. Então vamos para a clássica análise dos tempos do jogo. Eu vou começar com o Jones. E aí, Jones, como Confiança entrou em campo e como jogou o primeiro tempo? Mas a Confiança, Daniel Paulista optou por iniciar com a mesma formação com que ele começou o jogo lá em Fortaleza, diante do Ferroviário. Particularmente, eu preferia um outro tipo de escalação, uma escalação um pouco mais ofensiva, para pressionar mais o time adversário, o Ipiranga. Mas, na minha opinião, a escolha que ele fez deu certo. Confiança começa muito bem a partida. Aliás, o Confiança foi senhor do jogo. Mas teve, na minha opinião, uma alteração de postura, posicionamento. Apesar de serem as mesmas peças, Everton e Flávio, várias vezes, principalmente no início do jogo, principalmente quando o jogo estava 0-0, eles retornavam para pegar a bola. Eles voltavam para pegar a primeira bola, que é a bola que dá início ao momento ofensivo do time. Você pode perceber, dar uma olhada nos VTs, nos melhores momentos. Em vários momentos, Everton vai lá, pega a bola do zagueiro, Flávio, e o Amaral até que avançava um pouco. E isso corrige um pouco do problema do Confiança quando o Amaral tá jogando e que a gente precisa atacar. Porque o Amaral não tem um bom passe, ele marca muito bem, se posiciona muito bem, dá um balanço super bacana para os laterais poderem subir com um pouco mais de conforto, porém, ele não tem um bom passe, e isso dificulta quando a gente precisa pressionar o outro time. Everton voltava, o Flávio voltava, e isso supriu. Na minha opinião, essa foi o outro litro de pedra que Daniel Paulista conseguiu tirar desse time, porque ele conseguiu fazer com que ele jogasse diferente com a mesma escalação. Na minha opinião, ele percebeu o mesmo problema que nós percebemos, a saída de bola, e conseguiu corrigir de forma criativa. E na minha opinião isso é muito bacana. Ele
a cada dia que passa consegue nos surpreender. Beleza, meu camarada. Oi? E Ellen, como é que você viu o segundo tempo? Então, acho que antes de dar minha opinião, preciso falar que tá diferente a atmosfera do não só dentro de campo, mas eu acho que assim, entre os torcedores, tá uma coisa estranha. Estranha não, diferente. Eu tô sentindo que agora vem, entendeu? Mas é aquela coisa, a minha opinião de segundo tempo com o Daniel Paulista, eu não sei se vocês concordam comigo ou discordam, eu não sei, mas a visão que eu tenho é que ele costuma colocar, tanto que ele dificilmente faz substituição no intervalo, né? Ele espera o segundo tempo andar um pouquinho para fazer a primeira substituição do jogo. E eu acho que ele consegue ter uma visão do que tá acontecendo certinho no primeiro tempo e fazer uma mudança técnica, assim, objetiva pro segundo tempo. Agora, o time dos caras não facilitou de jeito nenhum, eu acho que em relação à defesa, né? Que eles são bem fechadinhos, sem contar que são enormes, pessoas gigantes. Eu lembro que Carla até, quando começou o jogo, Carla até comentou, velho, eles são altos demais, e realmente eles são altos. Jones citou, foi Jones que falou agora, não foi? Foi Jones, foi. Jones falou em relação a Everton e Flávio, que estavam voltando atrás da bola e tal. Eu percebi isso também em Tito. Tito tava parecendo outro jogador, não aquilo que ele vinha apresentando nos últimos jogos, que deixou a torcida decepcionada e tal. Ele saía até da posição dele em vários momentos do primeiro tempo, ali deu pra perceber. No segundo tempo, eu achei também que a equipe deu uma entrosada melhor, não sei se foi impressão minha, mas não vai ser fácil lá. Eu acho que lá não vai ser fácil, mas a gente vai vir com a vitória. Eu tô sentindo isso. Beleza, Ellen. Agora chamar Vinícius para a conversa. Vinícius, vencemos por 1-0 e com caixa para mais, como eu falar na gíria do futebol. Além do gol de Tito, o que faltou para que a gente fizesse pelo menos 2-0 ou até mais no Ipiranga? Faltou Renan Gorne acertar a mira, né? Faltou aquele gol no final, aquela testada, ele testou em cima do goleiro. Se aquela bola entra, eu acho que hoje nós estaremos numa situação muito mais tranquila. Mas o Confiança, como o Jones já frisou aí, foi o senhor das ações, né? O Ipiranga tem uma média de altura muito elevada, né? Eu acho que é 1,87 a média de altura deles, quase 1,90, né? Ellen falou aí sobre a questão da altura deles, mas é importante frisar, tecnicamente eles são fracos. Eles são altos, mas ainda assim o Confiança conseguiu, por eu acho que umas 4 vezes, chegar com perigo por cima. Mesmo tendo uma defesa muito alta, né? É uma defesa organizada, mas tecnicamente eles não são bons. Eles são um time abaixo tecnicamente. Então, essa é uma vantagem que a gente pode explorar, né, nesse segundo jogo aí, né? E poderia ter saído o gol nessas situações, né? O próprio Renan Gorne conseguiu se infiltrar na defesa, e numa falha da defesa, né? Ele ficou sozinho, cabeceou em cima do goleiro. E que fique. Eu queria muito que esse gol tivesse ocorrido, não só pela questão do placar, que seria um golaço. Que jogada, que tabela daquele gol, toques de primeira, e aí levanta, aparece sozinho e testa em cima do goleiro. Infelizmente, faltou esse gol. Mas o Confiança foi o senhor das ações, o Confiança comandou o jogo, ditou o ritmo, né? Quando quis desacelerar, desacelerou, quando quis acelerar, acelerou, né? Tito caindo pelo lado direito ali, fazendo a aproximação com a Ari Moura, fluiu muito bem, né? O gol de Tito começa com Tito abrindo o jogo em Ítalo na ponta esquerda, e Ítalo depois faz o cruzamento na área, Tito aproveita e faz o gol. Então eu acho que o time funcionou muito bem, né? A gente ficou um pouco descrente quando o jogo começou com a escalação, porque a gente questionava a presença de Amaral e que o time tinha ficado muito preso, tanto lá contra o Ferroviário quanto no treino. Eu acompanhei o treino e o time com o Amaral estava muito preso. Mas aí as coisas começaram a fluir, né? A postura foi diferente do time, né? E no segundo tempo, a entrada de Rafael Villa deu uma sacudida no jogo. Villa entrou muito bem, mostrou que está recuperado de fato, né? Infelizmente ainda tem a questão física, né? São 3 semanas parado, mas eu acho que se nós tivéssemos um pouco mais de Villa no jogo também, poderia ter sido diferente o resultado, a gente poderia ter
feito mais gols, né? Mas eu acho que lá para Erechim, talvez Vila já esteja em condições de jogar mais tempo e de nos ofertar mais do seu vasto repertório. Graças a Deus, Vinícius Simon teve apenas uma virose, né, e precisou sair, mas também o menino que entrou, o Vinícius, mais um Vinícius, né, Vinícius comentando, Vinícius Simon saiu e Vinícius entrou, né, entrou e deu conta do recado, um moleque de muito boa estatura, né, deu um susto na gente naquela cabeçada que ele tirou mal, mas faz parte, né, o menino tava estreando. Saiu só o Simon e Vinícius ficou. Saiu só o Simon e ficou o Vinícius, e aí deu conta do recado, o menino deu conta do recado, e a gente, é importante a gente saber que tem, para além de Luan, que tem sido um terceiro zagueiro titular, nós temos um outro zagueiro que é cria da nossa base, que pode ser utilizado também numa necessidade. Então, eu acho que faltou pra gente ganhar esse jogo. Primeiro, o gol de Renan, que perdeu ali cara a cara com o goleiro. E segundo, um pouco mais de Rafael Villa no jogo. Beleza, meu amigo. Agora vamos começar a... Alguém quer falar mais alguma coisa desse jogo? Algum comentário? Algum detalhe que aconteceu? Mike, Vai lá, Ellen. Fala, Ellen. Não, eu só ia fazer um adendo no comentário de Vinícius. Ele falou sobre a técnica praticamente nula do time do Ipiranga, que eu ouvi dizer que a maioria dos gols, eu não sei se é verdade, eu não procurei saber, não sei se vocês podem me ajudar, mas que a maioria dos gols dele nesse campeonato de Série C, fora de casa, era tudo de pênalti, né? Que eles não são tão bons assim no ataque, mas que terminaram em primeiro lugar, alguma coisa tem aí, né? Eu ouvi, mas eu também não pesquisei. Vou tentar aqui pegar minhas anotações. Vá falando. Tinha outra coisa também que eu ia falar, mas que eu esqueci. Então, pode falar aí. Fala, Jones. Eu discordo um pouco de Vinícius. Acho que o time deles é técnico, sim. É um time técnico. O que para mim, define bem a equipe é a postura do seu treinador. No último jogo, quando eles venceram, no penúltimo jogo, na verdade, quando eles venceram o Juventude e se classificaram no apagar das luzes, de quinto para primeiro lugar, o treinador foi muito claro, que disse que estava sendo cobrado, criticado, porque manteve a mesma postura, com 0-0, e achou um gol. Ele disse que não iria mudar, e não mudou. E no jogo contra o Confiança, no último sábado, ele também não mudou. Ficou com a mesma postura, ensaiou um pouco de pressão na saída de bola no início do segundo tempo, mas foi algo muito, muito rápido. A Confiança logo retomou a partida. Então, acho que é muito da cara do treinador. O Confiança, ele mudou bastante, é verdade, mudou bastante do Sergipano para cá. Mas desde a chegada do Daniel Paulista, ainda com os mesmos jogadores, a gente já via alguma diferença. E essa diferença era o treinador, porque o treinador imprime um pouco da sua personalidade no jogo. É isso que eu acho que define o time de Ipiranga, o treinador, um treinador da escola gaúcha total. Ele mesmo se define assim, aquela escola copeira, que marca forte, que joga por uma bola e quando tem essa bola consegue vencer o jogo. Não foi o caso no último sábado. Então eu acho que eles têm técnica assim em determinados momentos que teve a oportunidade de sair tocando no primeiro tempo. Me chamou a atenção, bons passes de primeira, mas como o treinador prefere se defender, eles só cumprem as ordens, os atletas cumprem apenas as ordens. Beleza, Jones. E a respeito disso, uma coisa que eu percebi muito bem, nos momentos que eles conseguiram encaixar a marcação do Confiança, eles conseguiram isso em alguns momentos do jogo, eles eram 3 linhas bem compactas, diminuíam muito o espaço do jogo, aí ficava todo mundo, toque Ítalo, mas Ítalo estava encaixotado, não dava pra ficar o tempo todo tocando em Ítalo, até porque ia ficar uma jogada manjada. Então eles, de fato, é um time que é muito obediente taticamente, então o que... Talvez eles não tenham nenhum jogador vistoso, como o Ari, como o Ítalo, mas eles têm uma consistência em seu jogo que é muito importante e muito boa. E aí a nossa marcação encaixa bastante, encaixa bem. E para mim isso foi o destaque do jogo, que muita gente está dizendo que eu nunca vi um time tão ruim. Eu prefiro acreditar que o nosso time conseguiu neutralizar as forças do Ipiranga do que propriamente o Ipiranga é um time abaixo da expectativa. Então que a gente leve isso para a volta, para não imaginemos que vamos encontrar um time ruim. Vamos imaginar que a gente tem que encontrar um time bom e que a gente tem que aprender a superar esse time, a
a minar suas eficiências ofensivas principalmente. Ainda mais porque eles vão precisar sair mais, eles não vão poder compactar tanto como eles estavam compactando nesse jogo, então talvez sobre espaço ali para Marcelinho, quem sabe, o próprio Ari, que está em grande fase, e encaixar um contra-ataque. Mike. Fala, Vinícius. É Johnny. Fala, Johnny. Duas coisas rápidas sobre o jogo que eu acho que não podemos deixar passar. Primeiro, tá de parabéns a torcida do Confiança. Espetacular, festa excepcional, fenomenal, é difícil até adjetivar. Empolga tanto que empolgou até o adversário. Teve jogador do Ipiranga cantando o Dragão. A nossa torcida. Foi mesmo. A nossa torcida, perdeu o palavrão, galera, mas nossa torcida é foda. Torcida de Série A, impressionante, né? Mosaico ficou bacana, apesar de ser um mosaico de tarde com massa, e isso a gente tem que ressaltar. Mas a gente tem que dar uma nota ruim também, né? Aquele problema que teve no início do segundo tempo, dentro da nossa própria torcida, não pode acontecer. É lamentável isso, né? Não vou entrar no mérito de quem tá certo, quem tá errado, quem sou eu. A gente não sabe em quais circunstâncias se deu conflito. Agora, duas torcidas brigarem já é uma coisa absurda. Do mesmo time, é inimaginável. Aquilo nos prejudica. O jogador sente aquele clima, aquela tensão que fica na arquibancada, passa para dentro do campo. Não à toa, aquele clima foi um momento de pior desempenho do Confiança na partida. E aí eu quero deixar um destaque também, na minha opinião, positivo, porque quando a gente vê algo que discorda, a gente tem que falar, mas quando vê algo que concorda, eu acho que tem que elogiar. Na minha opinião, a postura da polícia no último sábado foi uma postura muito boa, perfeita. Entrou num momento de conflito, talvez um conflito maior do que o do último jogo aqui contra o 13, e soube usar a força necessária para parar, para corrigir o que estava acontecendo, para parar com o problema. Entrou, prendeu, usou de inteligência com os drones, levou algumas pessoas que estavam envolvidas. Então tá de parabéns. Acho que aquela é a postura, né? Usar a força necessária. Exatamente. Que não haja outras pessoas que não estão na briga sendo machucadas ou empurradas. Mas que alguém ia falar. Fala, Vinícius. Então, Mike, ainda acerca do que o Jones colocou, né, é importante frisar, né, que tanto a torcida Jovem Confiança quanto a torcida Trovão Azul, né, fizeram um show durante o jogo, né, as duas com bandeirão, participando do mosaico, cantando, empurrando o time. Então, a nossa tristeza é porque são peças fundamentais para que a gente consiga esse acesso. São as duas torcidas organizadas que nós temos, né, e que a gente tanto ama a participação dessas duas torcidas dentro do espetáculo, né? Fazem parte do espetáculo, com seus cantos, seus gritos, empurrando, contagiando a massa de uma forma geral. Então, que as duas torcidas façam essa reflexão do ocorrido, né, para que a gente continue tendo vida longa das organizadas e nos contagiando como sempre fizeram. Perfeito, Vinícius. Vou apontar duas questões em relação a isso. Justamente, as torcidas organizadas estiveram por muito tempo proibidas. Até hoje eles têm restrições. Por exemplo, acabou a possibilidade de entrar com bandeiras, como antigamente. As faixas, elas têm que ser autorizadas e são poucas. Não pode mais ter aquele banquinho com puxador. E numa briga dessa, boba, algo que poderia ser resolvido de outras formas, acabam sendo banidas mais uma vez, acaba afastando parte da torcida do estádio. Tem muita gente ali, nesses momentos decisivos, que são chamados os modinhas e que são... um termo que eu acho pejorativo, mas enfim, os torcedores que estão começando a frequentar o Batistão, muitos se assustam, muitos têm uma visão deturpada até de como é ir ao estádio de futebol, mas aquilo acaba reforçando o preconceito. E a gente sabe que esses momentos de violência, eles diminuíram muito nos últimos anos, e aí incrivelmente tem acontecido dentro das próprias torcidas. Quando não é briga interna da organizada, é uma organizada contra a outra, enquanto do lado de fora a gente sai, toma cerveja, até forró estava rolando lá de fora do Batistão, sem problema nenhum, tanto pela educação da organizada, como também a força de segurança, como o Jones falou, ela hoje é mais inteligente, ela monitora os lugares que haviam maiores conflitos e isso acaba minando essas possibilidades. Então, que o pessoal da Jovem e da Trovão que nos ouçam, que estão nos ouvindo, pensem um pouquinho, conversem com suas diretorias, com seus integrantes, para que isso seja resolvido de formas a não prejudicar as torcidas, o jovem torcedor, a jovem torcedora que está chegando no Batistão e pode se assustar, e o próprio clube,
durante o desempenhar do jogo, ok? Mike, Fala, Ellen. eu acho também o seguinte, em relação às torcidas organizadas. Muitas vezes, do mesmo jeito que você citou, os modinhas do povão, né? Como a organizada trata quem não é organizada, né? Eles chamam de povão. Só que também tem os modinhas da torcida organizada, que só vai quando o time tá em boa fase e que procura confusão. Eu falo com conhecimento de causa porque eu fico ali ao lado da Trovão. Eu sou praticamente Trovão, né? Só não comprei os panos ainda. Eu sou, como é que chama? Com simpatizante. E eu percebo que tem muito isso. Tem muitas peças ali que não frequentam com tanta frequência como nós vamos aos jogos e tal. Que só vai quando o time tá em boa fase. E às vezes até o povão mesmo, o pessoal que não é de organizada, acaba sem saber como é o que tá chegando agora também, né? Que não sabe como é o proceder, não sabe como é como é que eu posso dizer, a cultura da organizada, e acaba entrando na confusão também, como foi no caso do jogo do 13. O jogo do 13 eu vi uma confusão na escada, porque eu fico ali entre a Trovão e a escada, né? A confusão começou ali na escada e eu vi que foi entre um torcedor comum e uma integrante da organizada. Aí dali que desencadeou naquela confusão maior. Muitas vezes, uma ou outra peça acaba sujando a imagem da organizada. Eu não tô defendendo a organizada, nem tô indo contra a organizada, não. Eu sou neutra quanto a isso. Mas eu acho que uma peça ou outra, assim, que acaba prejudicando. E como acho que foi Vinícius, não sei, um dos dois, que não consigo identificar a voz ainda, socorro, que citou. É uma festa tão bonita, é uma importância tão grande que a organizada tem dentro do jogo, né? Pra ajudar, pra empurrar o time. E como ele mesmo falou, na briga de ontem foi justamente o tempo que o Confiança não tava muito bem, velho. E isso influencia demais. E é importante a presença das organizadas, mesmo que discriminada. Muita gente lá no meu trabalho, eu tenho um cordão da Trovão que eu boto a chave do meu carro. Muita gente lá do meu trabalho pergunta: você é Trovão Azul? Você é da Trovão? Você briga? Você é marginal? É ridículo, porque, porra, não pode generalizar, bicho, eu acho, mas é a imagem que a sociedade tem. E quando acaba acontecendo uma situação dessa, de briga entre as duas organizadas, fica difícil e afasta realmente, como o Mike disse, né? Os torcedores que estão começando a frequentar agora. Eu levei uma amiga minha, ela o primeiro jogo ela adorou, foi comigo, com minha mãe, com meu irmão. Nesse último do 13, ela fez: nunca mais eu vou. Aí eu: mulher, mas não teve nada não. Aí ela ainda disse que ia pra esse, mas não deu pra ir. Aí a primeira coisa que ela me perguntou: e aí, foi bom? Teve briga? Eu: não, mulher, não teve não. Eu fiquei calada, né? Agora ela vai saber. Agora ela vai. Ellen acabou de perder uma amiga. E eu confio em sua torcedora. Não, mas ela disse que vai. Ela já disse até que ia comprar uma camisa. Disse: olha, a primeira camisa é uma superstição minha, que eu sou supersticiosa, todo mundo já sabe disso, né? Quem me acompanha no Twitter sabe, né? Eu disse: é uma superstição. Eu a primeira camisa tem que ser ganhada. Eu que vou te dar uma camisa. Ela: tá, eu te dou uma então. Eu: tá bom, tudo bem. Fica nessa troca. Ela disse que agora vai frequentar porque ela adorou, mesmo com a briga lá no jogo do 13. Bom. E aí vamos lá projetar o segundo jogo, o jogo da volta, lá no Colosso da Lagoa, que deve ter um bom público. Eles estão querendo levar 20 mil pessoas, né? Então estão fazendo uma promoção de ingresso a R$10, estão mobilizando inclusive cidades vizinhas. E aí, Vinícius, o que é que você acha de mais perigoso que a gente vai enfrentar lá, que a gente deve estar muito atento para conseguir se defender desse perigo? Então, Mike, primeiro, não quero menosprezar a equipe do Ipiranga, mas eu acho muito difícil eles terem um público maior que 4 mil pessoas. Não quero aqui subestimar a torcida de forma alguma, né? Até porque a gente sabe que esse tipo de coisa faz motivar o adversário, mas eu duvido muito, né? Eles não conseguiram até aqui grandes públicos, né? Uma média de cerca de 500 torcedores por jogo, e não vai ser agora, vindo de uma derrota, que eles vão conseguir esse feito, né? Mas eu acho que o nosso pior inimigo é a questão dos nervos. Eu acho que a gente precisa lidar muito bem com os nervos dos jogadores. Eu acho que
O trabalho psicológico tem que vir nesse momento antes do técnico, do tático, enfim, eu acho que é o primordial nesse momento. Eu acho que a gente precisa saber lidar com esse momento, porque nós estamos pela terceira vez no jogo do acesso, né? A gente veio de derrotas aí contra Londrina, contra São Bento, que foram traumatizantes, né? A gente, na última hora, deixa ele escapar, né? Principalmente contra São Bento, que a gente perdeu dentro de casa. Então, gera toda uma atmosfera que pressiona o jogador. E a gente precisa lembrar sempre que o jogador é um ser humano. E o ser humano está sujeito a falhas, está sujeito a ceder a pressões, né? E a gente precisa saber lidar com isso, né? Mas eu acho que esse time do Confiança tem um psicológico muito forte, né? A prova disso é Tito, que vinha numa fase ruim, vinha sendo muito criticado pela torcida, né? E em 3 jogos, Tito se recupera. 3 jogos ele se recuperou. Entrou contra o 13 muito bem, né, aparecendo no jogo, ao ponto da torcida exigir que Tito fosse titular contra o Ferroviário. Contra o Ferroviário fez um excelente jogo, não fez gol, mas jogou muito bem. E aí chega para o jogo do acesso contra o Ipiranga e faz o gol da vitória. Então, isso mostra a capacidade de absorver a pressão desse grupo, né? A gente viu Flávio, que estava de fora, entrar e ir muito bem nos 2 jogos que fez, né? A gente viu Ítalo destruindo o que a gente falava semana passada no podcast pós-jogo do Ferroviário, que Ítalo e Ari Moura seriam peças fundamentais para romper com a barreira, a muralha da China, do Ipiranga, e isso na prática se concretizou, né? A gente viu aí um Ari que também passou por um momento de muita pressão após perder aquele gol contra o Santa Cruz, também não se abalou, jogou muito bem contra o Ferroviário, jogou muito bem, mas é muito bem contra o Ipiranga, né? Então acho que é trabalhar o psicológico dos jogadores, né, treinar direitinho, organizar bem o time para lidar, porque é importante que a gente saiba que lá o Ipiranga vai ter que sair. Mesmo que a cultura deles durante todo o campeonato tenha sido defensiva, lá eles vão sair. E a gente sabe jogar contra times que saem, que os times que dão espaço para a gente jogar é um grande risco. Infelizmente a gente não tem Ítalo, né, que é um problema sério para Daniel Paulista. Mas creio que ele vai achar uma solução. Eu acho que talvez o Marcelinho entrando, né, até mesmo o Rafael Villa é uma excelente opção. Mas vamos ver o que é que Daniel Paulista vai desenrolar durante essa semana, né? Exatamente. Parafraseando o Carla, né, precisamos do último litro de leite de pedra para conseguir esse acesso. Jones, que invertendo a pergunta, no que a gente deve se apegar para ter a esperança reforçada de que voltaremos de Erechim com o acesso? Qual é essa característica do Confiança que vai lá e vai trazer esse acesso pra gente? Confiança já mostrou ao longo desses últimos anos que consegue decidir bem fora de casa, que consegue ir bem no campo do adversário em várias oportunidades, na classificação contra o Asa em 2017, na classificação contra o Ferroviário esse ano, na classificação contra o Salgueiro em 2015, naquele jogo histórico em que vencemos o América de Natal em 2016, que a gente se perdesse já estaríamos rebaixados e conseguimos vencer. Então é um acúmulo de história. E tem jogadores que continuam no elenco. Everton estava em todas essas oportunidades e continua. Altemar está machucado, mas já teve algumas experiências de Confiança, estava no acesso em 2014, Anderson estava no acesso em 2014, então é um acúmulo. Além disso, tem estatística. Tirando os confrontos desse ano, das quartas de final da Série C, são 28 confrontos até agora. Desses 28 confrontos, em 15 oportunidades, o mandante do primeiro jogo venceu. E dessas 15, 11 vezes o mandante do primeiro jogo passou. Das 15 que teve o mandante do primeiro jogo vencendo, 11 passaram. Apenas 4 vezes o vencedor do primeiro jogo não passou. 3 vezes por um gol de diferença. Uma vez o 13 em 2013, uma vez o Botafogo em 2018 e também o Santa em 2018. Uma vez apenas o time que venceu o primeiro jogo por 2 gols não se classificou, foi o Asa em 2016. Em todas as outras, quem venceu o primeiro jogo passou. Apenas 3 vezes o time da casa que empatou o primeiro jogo não passou. Todas as 3 contra o Fortaleza. O Fortaleza empatou com o Oeste fora de casa
em 2012, em 2014 contra o Macaé, em 2016 contra o Juventude. Como o Fortaleza não tá, os times que empataram o primeiro jogo dentro de casa já tem que ficar de orelha em pé, aguardando aí. E sempre que o time da casa perde o primeiro jogo, ele não passa. Então, o retrospecto, a estatística é boa, a confiança que conseguiu vencer a partida. Vencer a partida é uma boa vantagem no primeiro jogo. O histórico da Série C prova isso. Então, para mim, o confiança tem que se apegar, tem que entrar com muito foco e tem que se apegar nisso, na estatística, que é boa, e também nesse acúmulo, tirar desse acúmulo de experiências ao longo desses 5 anos de Série C. Amadurecemos na Série C, tirar essas experiências agora para conseguir dar esse último passo rumo à Série B do Brasileiro. Muito bem, Jones, muito bem. Fico um pouco mais tranquilo com essas informações. E Ellen, deixei você pro final, porque você é das... Como a gente faz para evitar a zica nessa semana? Quais são suas receitas, suas mandingas, suas superstições? Passe aí pra gente, pra todo mundo copiar e a gente fechar a última ponta toda. Ai, maravilhoso. Velho, antes de mais nada, eu quero dizer que se nada der certo com o Daniel Paulista, vamos contratar Jones para técnico do Dragão. O cara tem uma visão top, bicho. Os comentários dele eu fico aqui viajando. Será que estou na ESPN, no Sport TV? Onde estou? Maravilhoso. Agora, vamos lá. Das mandingas, então. Jogo fora, eu não tenho muitos hábitos, não, assim, sabe? Mas teve um jogo, se eu não me engano, contra o... Não, ai Deus, agora eu esqueci. Foi aqui. Foi aqui não, pô. Foi fora. Que eu vesti a camisa do Proletárias, aquele grupinho, não sei se vocês lembram, que a gente fez até algumas ações e tal. Aí eu vesti a camisa do Proletárias, porque eu estava dentro de casa e a camisa é bem, assim, despojada, e o time ganhou. Aí quando foi no jogo contra o Ferroviário, nesse último jogo da última rodada, o Confiança estava perdendo, eu lembrei da camisa, coloquei ela, e o Confiança empatou. Então, ela vai... Eu vou vesti-la sábado. É sábado, não é o outro jogo? O de volta? Isso, sábado então, 17. Sábado ela com certeza estará no meu figurino. Fora isso, tem a minha promessa, né? Que eu fiz lá no Twitter. Que se o Dragão subir e o Flamengo, eu sei que não vale falar do Sul aqui, né? Mas do Sul não, do Sudeste. Mas se rolar esse negócio aí com a Libertadores e o Dragão na Série B, eu vou fazer a campanha. A campanha não, né? Eu vou doar os brinquedos no Natal e no Dia das Crianças. Isso já tá decretado. Mesmo que o Flamengo não ganhe a Libertadores, o Dragão subir, vai ter brinquedo de qualquer forma. Já é uma promessa. Eu vivo de superstição. Ontem eu ainda perguntei. A roupinha que eu usava, que tava dando certo, e nos últimos 2 jogos teve empate e derrota, é pra eu repetir? Carla foi a primeira a dizer, não, minha filha, vá com outro. Eu fui com outro e ganhou. Então vamos nos apegar, né, às macumbinhas. Muito bem. Mike, fala, Vinícius. Eu tenho uma história bem interessante com relação à superstição, roupa para vitória, né? Lá em 2005, quando o Jones estreava com a camisa do Dragão pelos juniores, no jogo contra o América de Proprial, o Dragão acho que venceu, se não me engano, foi por 7-0, mais ou menos isso. Jones fez 2 gols. E meu pai, no dia, usava uma camisa preta com uma faixa laranja na camisa. Meu pai usou rigorosamente em todos os jogos do Campeonato Sergipano naquele ano, né? E Jones foi o vice-artilheiro do Campeonato Sergipano de junho, ascendendo ao profissional logo em seguida e campeão da Taça Governador do Estado daquele ano. Então, a superstição, a gente tem que se apegar em tudo que a gente puder, né? Ainda existe essa camisa? Não, infelizmente a camisa não existe, não. Mas ontem, eu tenho uma superstição de ontem, né? Para o jogo de ontem, eu comprei uma camisa para minha sogra, né, e ela estreou a camisa ontem. E das pessoas que foram para o jogo do São Bento e as pessoas que foram para o jogo de ontem, né, das pessoas que eu levei, a única que foi diferente, minha sogra presente, com camisa nova, deu sorte e o Confiança ganhou. Então, eu disse a ela que ela não pode faltar de jeito nenhum. Exatamente. Vista esta mulher com esta camisa sábado, viu? Ô, Mike, com certeza. Fala, John, fala. Olha, na época que eu jogava, velho, eu não sou supersticioso não, sabe? Mas, bicho, parece que o futebol tem como de alergia, velho, pra ser supersticioso. Porque era cada coisa que você se apega, pô. Olha, o cara jogava e fazia um gol. Aí viu o roupeiro e dizia, rapaz, usa a mesma cueca.
foi a cueca. Você tem que, não troca de cueca, lave e venha sempre a minha cueca. Tá certo, aí trocava. Aí ia mal, tal, aí mudava a cueca. Aí você ia bem no outro jogo. Ele disse, olha, não troque de lugar no ônibus, vá no mesmo lugar. Pô, velho, os caras também se apegam a tudo, sabe? É impressionante, os caras vê sinal. Parece aquela galera de Itabaiana, tá ligado? Que vê sinal em tudo pra apostar. É meio assim no meio do futebol. Agora, eu ontem, quando o Confiança entrou em campo, que eu reparei que eles estavam de camisa branca, minha gente, a tremedeira triplicou. Fiz, meu Deus, com perdão da palavra, eu fiz puta que pariu. Vai jogar de branco esta porra. Eu fiquei azuada na arquibancada. Pergunta a Carla. Ellen, pensamento positivo. Positivo, um Carvalho. Positivo não, de camisa branca não rola, velho. De roupa branca não, velho. Aí fiquei, não, Deus, tira isso da minha cabeça, meu senhor, tira isso da minha cabeça. Aí eu lembrei que o problema de jogar em branco de branco é fora, né? Aqui não. Então... Porque ajudou bastante aquele uniforme branco, porque aquele outro azul, eu não consegui identificar o número. Eu já falei isso em outro podcast. A camisa é muito bonita, obrigada, mas não dá pra identificar o número, aquela azul escura. Sorte, né? Em determinado momento, mas foi igual a sua camisa, a sua camisa clássica azul. Eu acho que seguiu. Eles trocaram e deu certo. Seguiu paralela ali, viu, Mike? Eu acho, viu? A minha azul com a azul marinho deles. É verdade, você tem razão. Mas, Ellen, eu acho que em 2015, 2017, a gente jogou de azul nos 2 jogos finais. Contra o Londrina e contra o São Bento. Foi. E acho que no ano que a gente subiu, em 2014, lá no Mets, a gente jogou de branco. Exatamente isso, gente. Ia falar isso agora. Então, o problema é fora. Vai um sinal bom. O problema é fora. Eu tenho um negócio com essa camisa branca que... Menino, ontem eu tremia demais, eu tive que beber, eu fui obrigada a beber pra ver se acalmava os ânimos. E também, quando eu lembrava daquela repórter de Erechim falando, ai, misericórdia, a tremedeira triplicava. Imagine como é que tá a Ellen de lá do Ipiranga falando dessa repórter, hein? Rapaz, eu recebi os comentários no meu canal do YouTube, o pessoal lá meio revoltado com a reportagem. Tipo, uma galera que nem acompanha o Ipiranga acaba falando besteira e só dando combustível a vocês. Agradeço o apoio. Vocês chegaram a ver os prints também? Vimos os prints. Então, assim, mais alguma dica de superstição? Eu, particularmente, eu assisti o jogo igual no mesmo local, com as mesmas pessoas que eu assisti do Ferroviário, que foi aqui em casa. Foi o único jogo que eu vi na TV. Assim, não lembro agora. A maioria dos jogos foram no rádio. Posso ser sincera? Sim. Esses jogos da Série C, fora de casa, eu não assisti nenhum. Nenhum eu assisti. Eu acompanhei todos pelo Twitter porque Mike posta, né, na página do Twitter, ele tava com o hábito de atualizar durante os jogos, o lance a lance, e acompanhava também pelo aquele aplicativozinho do Google, né, que fica mostrando o tempo e o placar. Eu não assisti a nenhum jogo da Série C fora de casa esse ano. Nenhum jogo eu assisti. E esse vai ser a mesma coisa. Até porque eu tô sentindo que o coração não vai aguentar. Ontem eu e Carla já chegamos lá no campo avisando onde ficava a urgência do nosso plano de saúde. Porque caso acontecesse alguma coisa, as pessoas podiam nos encaminhar ao Gabriel Soares. Entendeu? Porque eu não tava boa. Ontem eu não tava boa, eu já acordei tremendo, eu fui trabalhar tremendo, eu saí do trabalho tremendo. Mas graças a Deus e a Serpa, eu fiquei bem calminha. E ao Dragão também, lógico, né? Muito bem. Gente, mais alguma coisa? Um comentário sobre o jogo? Considerações finais? Só o que eu acho. Eu acho que ele vai de Felipe Lima no lugar de Ítalo. Eu lembro que em algumas partidas, quando ele jogou com o Felipe Lima, ele jogou na posição de Ítalo. E ele quase não usa o Felipe Lima, que vem muito mal mesmo. Eu acho que ele não usa porque na cabeça dele, Felipe Lima é o reserva de Ítalo. E Ítalo, como não sai nos jogos, geralmente fica a partida inteira. Explica muita coisa. Vamos ver aí se esse último leite de pedra vem de Felipe Lima. Queridos e querida, muito obrigado pela presença de vocês. Esses podcasts pós-vitória são ótimos, são mais leves, a gente pode conversar mais soltinhos. E que seja o próximo, então, seja só festa. E que a gente esteja aqui emocionados, né? Vamos fazer essa semana um pós-jogo, pré-jogo, né? Que a gente fez o 32 e foi um sucesso, a galera gostou.
teve muito acesso. Então, essa semana a gente faz aí um pré-jogo e semana que vem o podcast Espero em Deus no acesso, em Deus e nas nossas zicas, antizicas. Ok? Muito obrigado por todos as azulinos e azulinas que chegaram até aqui, torcedores dos outros times, torcedores do Ipiranga que por acaso têm curiosidade de chegarem até aqui. Muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui! Alô, torcida Jovem Confiança. Alô, Trovão Azul! Tamo junto.